Boa tarde, internautas da TV 247. Estamos aqui no ar, mais uma semana de conversas aqui, abordando diversos temas relacionados ao mundo jurídico, né? A gente deu início à primeira semana na segunda-feira passada e hoje estamos dando uma sequência, né, nessas entrevistas abordadas aqui com o professor Pedro Serrano. Hoje nós temos um convidado. Além do professor Pedro, nós estamos com o Fernando Riedel. Ele é criminalista e professor de Direito da Escola Paulista de Direito, é isso? Isso. São tantas escolas que às vezes eu acho que eu confundo aqui. Queria agradecer a sua participação, ao nosso Pedro Serrano, querido Pedro Serrano, com a gente aqui. Essa semana nós vamos falar sobre um tema que tomou conta aí do final de semana, que foi a orientação, e depois a não orientação, era comemorar, depois virou rememorar, o golpe de 64. Vamos abordar isso tentando aqui elucidar os aspectos constitucionais dessa conduta, dessa postura, mas também falando das questões políticas que envolvem tudo isso, né, Pedro Serrano? Como é que você analisou, primeiro, essa postura do presidente em chamar as Forças Armadas a comemorar o golpe de 64? Olha, eu acho que o Fernando, que é um dos maiores juristas da geração dele aí, apesar desse jeito jovem, essa barba de náufrago aí, ele é ultra qualificado, tirou 10 no doutorado agora, uma banca ultra qualificada. Mas então, aí eu acho que ele vai concordar, quer dizer, a gente tem que entender, no contexto da área que a gente está aqui para tratar, no campo do Estado de Direito, do constitucionalismo, o que significam essas constituições democráticas que na Europa surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial e no Brasil de 88. Eu vou aqui ser bem sintético, uma frase que eu já falei a vez passada do Ferrajoli, descrevendo essas constituições do pós-guerra, constituições rígidas que estabelecem opções político, morais e ideológicas, traduzindo essas opções em normas acima de qualquer outra, vamos dizer, tipo, normas hierarquicamente superiores a todas as outras do ordenamento. Ele chamava essas condições de semente antifascista. A lógica, como fala Ricardo Marcondes Martins, o plano ideológico dessas constituições é evitar a volta do autoritarismo e do totalitarismo nazifascista na Europa. Aqui no Brasil, a Constituição de 88 significou isso em relação à ditadura, né? A ideia maior, o maior valor que a Constituição defende é essa ideia que ela significa de ser uma semente antiditadura, né? Ela tem uma lógica normativa que busca evitar o retorno da ditadura. E isso está escrito por toda ela, em todos os princípios, chamou aqui, em todos os princípios, em todas as normas dela, quer dizer, o princípio democrático, a ideia de defesa dos direitos fundamentais, tudo isso, vamos dizer, está vocacionado a esse valor central, que é se evitar o retorno ao regime militar, que é se evitar a construção de um novo Estado autoritário, quer dizer, que é combater qualquer forma de autoritarismo que se apresente na vida política. Por isso é que elas são normas superiores às maiorias ocasionais, ou seja, a lógica é, mesmo que se forme uma maioria ocasional numa dada conjuntura autoritária, a lógica da Constituição é impedir que esse autoritarismo se instale, né? Que ele vingue. É uma aposta que o pós-Segunda Guerra fez na ideia de Constituição, que eu acho uma aposta valiosíssima. Para mim não tem nada de superado, está em crise, mas tem crise pelo avanço do autoritarismo nessa conjuntura do mundo e do Brasil. Portanto, não há nada que talvez agrida mais os valores morais políticos da Constituição do que você comemorar, ou dê o nome que for, o floreio que for, mas você celebrar de alguma forma o golpe de 64, por parte do Estado. Os indivíduos, sim. Os particulares podem ir na rua, manifestar seu ponto de vista, faz parte do direito de opinião dele. O direito à livre expressão, ele não serve para acolher só aquilo que é razoável, que é equilibrado, que é prudente. Não, ele serve para acolher as estupidezes, as faltas de sentido, as ignorâncias, que é o caso desse tipo de posição, né? A gente só tem uma democracia, uma sociedade realmente livre na hora que a gente tolera esse tipo de manifestação, mas pelos particulares, pelo Estado não.
O Estado tem o dever jurídico imposto pela Constituição. O presidente da República não age de acordo com a vontade dele. É isso que esse governo está tendo dificuldade de entender. Né? Esse voluntarismo, essa autonomia de vontade não existe numa ordem jurídico-constitucional. Senão se arrebenta o Estado de Direito e a democracia, que é o que está acontecendo um pouco no país. Né? Ou seja, o Estado não poderia promover nenhum tipo de ato, vamos dizer, de celebração do golpe militar. Agora, o que isso caracteriza na ordem jurídica? O que a normatividade diz a respeito disso? O artigo 37 da Constituição, contrariando o ponto de vista daquela desembargadora do Rio, que demonstrou uma certa desconhecimento do que seja a ordem constitucional, a meu ver, o artigo 37 da Constituição determina o princípio da moralidade como um princípio absolutamente fundamental. Marcos Camarosano, que é um grande jurista que nós temos aí de direito administrativo, leu o princípio da moralidade da forma adequada, a meu ver. O princípio da moralidade nada mais é do que a ilegalidade praticada com dolo, a inconstitucionalidade ou ilegalidade praticada com dolo, com vontade de realizar algo ilícito. E foi o que aconteceu, havia evidente dolo, se queria comemorar o golpe de 64. E isso é absolutamente contrário à pauta mínima de valores morais que a Constituição tem. Quando se fala moralidade, não é só a questão da corrupção. É o contrário, talvez seja essa uma das questões. Né? O principal pauta moral que nós temos na nossa Constituição é o princípio democrático e os direitos fundamentais. São valores morais políticos. Tá? Quando se fala valor moral em termos do constitucionalismo do pós-guerra, se falam valores políticos, a moralidade pública, a moralidade política, e não a moralidade individual de cada um de nós. A lógica de uma democracia é que a moralidade individual, que a minha religião determina, como é que é o meu comportamento sexual, isso são coisas que compete a cada um decidir. A ordem jurídica não vai impor isso, ao contrário, vai garantir que cada um possa fazer o que deseja nesse ambiente e conviva com os diferentes. Né? Agora, essa própria regra de conviver entre os diferentes é uma moral pública, né? Uma moral política. Portanto, a moralidade que nós falamos da Constituição não é uma moralidade corrente, religiosa, comum. É a moralidade, são os valores morais políticos eleitos pela Constituição que precisam ser preservados. Não há valor moral político mais importante na nossa Constituição que tenha sido normatizado, traduzido em padrão de comportamento, em princípio, do que o fato de ser uma Constituição que combate a ditadura e o autoritarismo. Em diversos trechos está escrito isso e, mais do que tudo, o próprio espírito da Constituição. Portanto, o que houve foi uma agressão mais intensa à legalidade, que é o que caracteriza, vamos dizer, a agressão à moralidade. Por isso é que eu falo que há aí um ato de improbidade em todos os quartéis e unidades do Estado, civis ou militares, que realizaram algum ato de comemoração. Isso implicou, primeiro, despesa, está sujeito a multa, sujeito eventualmente à perda do cargo para quem fez isso. Eu não acho que caracterize crime de responsabilidade do presidente. Eu não vou aqui me alongar, acho que não pode ser motivo de impeachment pela gravidade, é uma questão delicada. Um grande, maior jurista que nós temos vivo aí, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, acha que pode caracterizar. Eu tenho que baixar um pouco minha orelha frente a ele. Mas de qualquer forma, quer dizer, eu acho que, na minha opinião, nunca deve. Certamente caracteriza ato de improbidade e o Ministério Público não pode se aquietar. O fato da liminar proibido a comemoração ter sido suspenso pela desembargadora, isso não é uma adesão final. Não quer dizer que isentou ninguém de responsabilidade. Cada oficial que determinou no quartel a comemoração do regime tem de ser punido. A meu ver, tem que ser afastado das Forças Armadas. Porque é uma pessoa que demonstrou de plano uma não adesão, vamos dizer, moral e ideológica ao que determina a nossa Constituição. Né? E, como eu falei a vez passada, a opção ideológica da Constituição não é uma opção da agente público adotar ou não. Não está na esfera de liberdade dele. Resolveu ser agente público e, quando estiver praticando ato em nome do Estado, tem que agir de acordo com as opções ideológicas que a Constituição determina, e não de acordo com a ideologia dele. Ele, indivíduo. Então, que os oficiais aposentados façam uma comemoração do golpe na sua entidade privada sem problema nenhum. Agora, no quartel, na unidade civil, ou seja, dentro de estruturas do Estado, isso é uma agressão severa à moralidade administrativa que tem que ser punida. Tanto os servidores civis quanto militares que comandaram isso têm de ser punidos. Nós não podemos deixar passar. Nós já deixamos passar muito esse tipo de agressão, por isso que hoje em dia tem essa confusão de general querer meter bedelho em decisão do Supremo e de querer dizer o que o Executivo deve ou não fazer. Nós temos que acabar com isso antes que isso vire um monstro e nós não conseguimos controlar. A Constituição determina que se mate isso na semente, que se liquide com isso logo que isso se inicia. Portanto, eu não sei o que o Ideu vai falar agora, mas eu creio que é esse ponto de vista que eu tenho, né?
Você concorda, Deus? Bom, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui na TV 247 e estar aqui ao lado do Pedro Serrano, que é meu ídolo, meu professor, meu orientador e se tornou um grande amigo aí, com quem todas as vezes que eu estou junto eu aprendo alguma coisa, como já aprendi agora nessa primeira fala dele. Nosso tempo, né? Eu vou repetir aqui o que um grande amigo meu, o Matheus Pichonelli, falou essa semana. Ele falou assim: em 2016 a gente brigava, a gente desfazia amizade aí, discutindo se o impeachment da Dilma foi golpe ou não. 3 anos depois, nem 3 anos depois, agora em 2019, a gente regrediu tanto que a gente está querendo discutir se 64 foi golpe ou não, né? Para você ver assim, desde essa década de 2010, aí dos anos 2000, 2010 mais acentuadamente, a gente tem vivido um processo de retrocesso de direitos e na área dos direitos e garantias fundamentais, que se espraiou, né? Essa narrativa, a narrativa oficial, quando um presidente da República, quando o Planalto lança um vídeo celebrando o que chama de Revolução de 64, o governo que salvou o Brasil, os militares salvando o Brasil do comunismo, você pensa, nossa, o tanto que a gente tem regredido em tão pouco tempo, né? Não só o professor Celso Antônio, mas o professor Edson Baldan também entende que essa atitude do presidente Jair Bolsonaro configura crime de responsabilidade e é possível que dê ensejo aí, é possível dar ensejo a um processo de impeachment. Eu tenho minhas dúvidas, eu não acho que o processo de impeachment tem um caráter jurídico e tem um caráter político muito forte, né? O elemento político que é o elemento que vai, enfim, definir a situação, mas juridicamente eu tendo a concordar que poxa, você falar que se a Dilma em 2016 saiu por pedalada fiscal, você fala, puta, pedalada fiscal, quem acredita ainda hoje, né? Quem que estava lá louvando o pato amarelo na Fiesp, que hoje ainda acredita em pedalada fiscal? Acho que nem o mais coxinha acredita em pedalada fiscal hoje em dia, né? Mas assim, juridicamente, talvez, né? Acho que não tem um posicionamento definido, né? Mas talvez desse sim para colocar isso como crime de responsabilidade, até porque, no mínimo, o presidente, ao celebrar, ao propor celebrações nessa linha, incorre no tipo de apologia ao crime. Então, isso aí configuraria uma possível conduta aí de incitar a ordem pública, que está lá como crime de responsabilidade. Mas, tirando o mérito especificamente jurídico, né? É um sinal de quantos a narrativa se tornou autoritária. Né? Se você pensar hoje em dia, é comum, se você vai em qualquer debate, você vai lá ver um acusador de plantão defender. Mas aí é um processo penal, a gente tem que equilibrar, né? O direito individual com a segurança da sociedade, a gente tem que ponderar. Esse raciocínio tem sido cada vez mais comum, né? Não, mas, poxa, você não pode querer tanto direito, sim, direito fundamental é importante, mas não tanto, tem que equilibrar com a segurança da sociedade, na crença de que o direito penal traz uma forma de segurança. Isso é totalmente ilusório. Qualquer estudo minimamente sério vai demonstrar que não tem nenhuma relação. Até não precisa nem ter um estudo, só você olhar o que acontece na prática. A gente prende cada vez mais, somos o terceiro país que mais prende pessoas no mundo, e a violência continua aumentando cada vez mais, o número dos homicídios continua aumentando, passamos de 60 mil homicídios e subindo, prisão sobe, homicídio sobe, violência sobe, a sensação de segurança sobe. Então o direito penal ele não traz segurança para ninguém, mas a narrativa autoritária vende essa ideia, comercializa essa ideia. Quando o ministro da Justiça vem falar, vou criar um pacote anticrime que em síntese propõe punir mais rápido. A ideia dele é essa, o processo penal tem que acabar mais rápido, você punir mais rápido, sem tantas garantias, faz o acordo, já resolve. Então, assim, essa narrativa autoritária que, a partir do direito penal, se espraia para todos os âmbitos do Estado, né? Todos os poderes do Estado agem de modo cada vez mais autoritário, de uma forma que vai... Isso é o terreno que vai se ocupando a partir dessa narrativa, que começa simbolicamente com divulgações midiáticas disso, de celebrar o golpe, desse revisionismo histórico, de colocar, não, veja, não é golpe, foi uma forma de salvar a sociedade. Então, todos os elementos autoritários estão aí. A identificação, o apontamento de um inimigo, relativizando o direito,
supostamente para combater esse inimigo, e o que implica aí a potencialização do autoritarismo para toda a sociedade. A gente vai ter que entrar num assunto que parece que todo mundo já sabe, né? Nós vivemos um período ditatorial. Do ponto de vista da Constituição, o que foi suprimido? Quais foram os aspectos que naquele período se perdeu e hoje a gente tem? Por exemplo, eu sei que vocês talvez tenham essa impressão de que todo mundo já sabe disso, mas parece que a gente tem que recontar essa história, porque o próprio governo diz que não foi bem assim, não foi muita tortura, não havia, todo mundo tinha seus direitos, só quem era terrorista, que era preso e perseguido. Essa tese vem se propagando e por parte, inclusive, da instituição Estado, né? Como é que quais são os aspectos jurídicos que foram suprimidos ou que estavam na Constituição, mas o Estado, de certa forma, desrespeitava? Isso que é importante primeiro dizer. Não é que a ditadura desrespeitou a Constituição de 88. Ela desrespeitou a própria Constituição que estava lá vigente. 46, né? 48? A tirania que foi retratada na forma com que a ditadura reagiu em relação aos direitos fundamentais das pessoas, tal, desde o seu começo, era absolutamente inconstitucional, em qualquer das formas, né? Mas ela acabou deixando a Constituição da época num papel meramente simbólico, né? Toda vez que a Constituição representava um obstáculo ao desejo autoritário de agir, ela era afastada, né? Ela não era aplicada, inclusive caçando ministros do Supremo, como houve, etc. Tal, né? Portanto, então a gente precisa entender isso, quer dizer, por isso que a gente fala que era um poder ou governo de exceção, estado de exceção. Porque no plano estrutural, o que caracteriza o estado de exceção vem da ideia de emergência, etc. Tal, é a justificativa usada. Mas na prática, em termos estruturais, o que ele significa é a existência de um poder político acima do poder jurídico, da estrutura jurídica de Estado, que decide quando o direito deve ou não ser aplicado, né? Ou seja, o direito não condiciona o agir do governante, ele só serve para a sociedade, né? Para condicionar a atuação da sociedade. Isso é característica do que nós podemos chamar de uma forma mais simples de uma ditadura, né? E é o que houve naquele período, que procurava manter uma aparência que é natural de ter uma certa democracia que ninguém acreditava no mundo, mantendo lá uma Constituição simbólica, tal como fez Hitler. Hitler não revogou a Constituição de Weimar. Isso não é novo, não é nada. Agora, é interessante as pessoas acharem e estarem comprando há muito tempo a história, principalmente os jovens que não passaram por aquilo, de que havia um conflito entre um grupo de pessoas que resolveu resistir de forma armada ao regime e um grupo de militares que estava no poder e que era uma guerra entre esses grupos e que daí a lógica da guerra se instaurava, né? Que é o que o governo autoritário sempre quer passar a ideia de que o governante existe para garantir a paz e a segurança, né? E que ele, através da violência, inclusive trazendo, vamos dizer, o regime jurídico próprio da guerra para o regime interno, né, para a relação entre Estado e pessoas e não entre Estados, que é isso que também é outro significado da expressão Estado de exceção, que ele vai, vamos dizer, justificar a sua conduta. A função do governante é garantir a paz e não, vamos dizer, aplicar os direitos, não são os direitos que garantem a paz, é a violência da conduta do governante, e tratam, portanto, o Estado como um fenômeno anterior à ordem jurídica e dela diferente. Não vem o Estado como produto da ordem jurídica, não. O Estado é um fenômeno diferente do direito, é uma substância anterior ao direito. Essa é a origem de todo o pensamento autoritário, aonde quer que ele esteja, né? Daí, como substância anterior, ele precisa ser preservado, apesar do direito, em situações onde a sua segurança esteja ameaçada. Então é sempre essa lógica, tanto que na época o discurso era do quê? Da segurança nacional. Agora, o interessante é isso, as pessoas acharem que era um grupo de pessoas contra outro grupo, quando não é. A característica dos estados e governos de exceção do século XXI, inclusive do brasileiro, é haver uma suspensão de direitos de toda a sociedade, né? E o terror estatal recaiu sobre amplos setores sociais, né? Começa pelos próprios militares, foram 6 mil militares perseguidos, não houve, foi a categoria profissional mais perseguida pela ditadura, onde as pessoas perderam suas vidas, no sentido de perder sua carreira, perder sua lógica de futuro, ter que se exilar, né? Não foram só militantes, vamos dizer, armados de esquerda que foram torturados. Está aí o caso, por exemplo, do deputado Rubens Paiva, que era um deputado
Foi torturado pelo seu ponto de vista que ele defendia oralmente, quer dizer, por ter um ponto de vista político, pode se discordar do ponto de vista dele, mas matar um homem por causa do ponto de vista político dele é uma selvageria. E pior, que pouca gente fala, foram crianças torturadas psíquica e fisicamente. O filho do jornalista Ademir Azevedo, que acabou se matando, já numa idade mais avançada, foi torturado fisicamente na presença do pai e da mãe. Ademir não era nenhum comunista, um militante católico, né? Quer dizer, não era um sujeito que estava na luta armada, inclusive, né? Pegando em armas, etc., né? Várias crianças têm os relatos aí e documentos, várias crianças foram levadas à sessão de tortura para assistir o pai e a mãe sendo torturados. Isso é tamanha agressão a valores morais mínimos. A pessoa, para defender isso, precisa de uma tamanha dose de perversão, de gozo repugnante, né? Que não dá para aceitar. Eu concordo, isso é uma das coisas talvez mais incisivas que eu defendo. Em geral, eu defendo posturas prudentes e democráticas, mais conciliatórias. Mas uma coisa que eu concordo com a Hannah Arendt é que este tipo de ato é imperdoável. Não cabe perdoar. A pessoa atravessar esse limite dele torturar uma criança, um regime aceitar isso, é imperdoável. Não é apenas que não se deve comemorar, não se deve perdoar o que aconteceu. É um imenso equívoco essa lei da anistia do jeito que ela foi montada, né? É o nosso problema hoje. Nós não punimos, nós fomos o único país na América do Sul que não puniu com rigor, né, esses homens que, se utilizando do poder de Estado, torturaram pessoas civis que não tem nada a ver com o conflito armado da época, crianças inclusive, né? O fato de a gente ter perdoado, tolerado, é por isso hoje que se fala em querer fazer uma reconstrução histórica, negar o fato. Uma nova narrativa, mas uma narrativa falsa. É que nem fazem com os judeus exatamente o mesmo que se faz com a questão do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A extrema-direita europeia constrói cada vez mais um discurso para negar a existência do Holocausto. A extrema-direita brasileira constrói cada vez mais um discurso para negar o que foi a ditadura militar. E assim, afetava a vida cotidiana das pessoas. Eu vou te dar um dado interessante que eu lembro da minha memória. Não havia, enquanto eu estudava, e eu fui me formar em 85, 86... não havia, enquanto eu estudava, mulher aprovada para juíza de direito no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Elas sempre eram reprovadas na última fase do exame. Isso é reflexo daquele ambiente que a gente vivia. Ele não era só autoritário, era machista, era racista. Quer dizer, isso atingia a sociedade como um todo. Como, de certa forma, muita gente, eu diria, das elites, se beneficiou desse tipo de comportamento, se silenciou depois, que foi imenso erro. Nós tínhamos que ter posto tudo para fora, até para perdoar. Eu acho que esses que torturam crianças não deveriam ser perdoados. Os outros sim, poderiam ser perdoados, mas depois de saber quem foi e o que fez, aí haver o perdão. É a ideia de conciliação nacional do Mandela. Quer dizer, você primeiro sabe o que fez, como fez, e depois você pode perdoar. Agora, nós jogamos para debaixo do tapete. Você sabe, e isso que é a diferença, uma das diferenças que tem entre quem lutava contra o regime e quem defendia o regime e operava esse Estado autoritário. Quem lutava contra, a gente conhece os nomes, estão públicos. Os processos, a maioria foi punido, a grande maioria. Se não foi punido diretamente por cadeia, teve que se exilar, né? Ou seja, é gente que se sabe exatamente o que fez, como fez, os erros que cometeu e foram devidamente punidos. O outro lado é que não foi. Segundo, tem um problema que eu acho que as pessoas não entendem, ficam achando que é coisa de comunista, não é. É da essência do constitucionalismo e do liberalismo, que é a ideia de direito à resistência. Quando surgiu no início da modernidade, né, os primeiros calvinistas, na época das guerras religiosas, lá no século XV, XVI, surgiram com o discurso dos direitos naturais, né? Na realidade foram, vamos dizer, gente ibérica como nós que surgiu antes, mas eu estou dizendo aqui a história que é mais conhecida, né? Eles surgiram com uma ideia de que a tirania se caracterizava pelo fato do imperador ou do governante, do soberano, desrespeitar os direitos naturais com constância e que isso geraria um direito à resistência, inclusive retirando o governante do poder. John Locke, que é o fundador do liberalismo político, do chamado liberalismo constitucional também, né, dedica quase metade do seu segundo volume do Tratado de Governo
para descrever o que é esse direito de resistência. Ele fala que quando há esse fechamento total, você não consegue manifestar o seu pensamento, você não consegue exercer os seus direitos naturais com o mínimo de espaço, justifica o tiranicídio, a violência para você combater a tirania. Então, sob o ponto de vista da legitimidade liberal, quem combatia o regime militar tinha muito mais legitimidade daquele que se assenhorou do Estado, utilizou de recursos públicos de forma ilegal, inconstitucional na época, para tiranizar pessoas, para torturar criança, para fazer um monte de absurdos no plano, não vou nem falando do político, no plano de moralidade humanística mínima, né? E é gente que, se há justiça no universo, vai ter que pagar algum dia pelo que fez, aí severamente, porque é uma atitude... Eu não sei o que o Fernando acha. Né? Fernando, eu queria engatar essa discussão com uma pergunta. Alguns setores do governo, até o próprio Bolsonaro, dizia que a tortura era uma forma de se extrair informações para garantir a defesa nacional. O Estado pode fazer isso em nome da defesa nacional? Você vê, não é só uma coisa do Bolsonaro, né? Os Estados Unidos, ainda hoje, eles mantêm lá a base de Guantánamo, onde a tortura, ela não só é permitida, mas ela é regulamentada, né? Tortura regulamentada. E os defensores de tortura dizem, não, a gente tem que ponderar. Vamos ponderar, né? Tudo é ponderável, né? O cara não pode ser torturado em circunstâncias normais, circunstâncias excepcionais pode. E pode tudo, né? Então, obviamente não pode, obviamente existe um mínimo, né, que está na Constituição documentado, a gente não precisa inventar, né, só ler a Constituição, está lá, e esse mínimo não pode ser alterado, não pode ser violado, não pode ser ponderado com nada. Agora, de todas as coisas importantes que o professor Pedro Serrano fala, uma das coisas que mais me marcou lá, 2014, 15, no começo, quando a gente começou a trocar mais impressões mais de perto, foi essa leitura que desde então o professor já vinha pegando ali, né, captando, mesmo antes de impeachment, antes de tudo, que é como o autoritarismo aprendeu a se camuflar nessa ditadura, nessa aparência de democracia. Então, o autoritarismo explícito lá ditaduras do século XX, não só no Brasil, todos que tiveram ditaduras militares aí, era uma ditadura mais tosca, era um regime mais fácil de identificar. Aqui no Brasil são atos institucionais que vêm, suspendem a Constituição, ou parte da Constituição, genericamente, e começam a governar, fortalecendo o poder executivo. Então, não está valendo mais a Constituição, o que vale são os atos do Poder Executivo. E isso é muito fácil de identificar, né? Por mais que não seja fácil lutar, é sempre difícil, mas é mais fácil se organizar uma luta contra o autoritarismo que é explícito. O que a gente vê hoje, que o professor Pedro Serrano aí coloca como autoritarismo líquido, né? Com medidas de exceção, é muito mais complexo. É por isso que acho que a tarefa principal do jurista hoje é trazer para uma linguagem mais popular e acessível, como identificar esse autoritarismo, porque não dá para falar a gente vive numa ditadura nos moldes de como era uma ditadura militar, não é, porque não é desse jeito que funciona hoje em dia. Hoje em dia, essas medidas essas medidas autoritárias são aí não como um estado de exceção, mas como o professor Pedro Serrano coloca, como medidas de exceção diluídas e ocultas nesse verniz de legalidade. Então, nós estamos aplicando o direito. Em situações extremas, o que acontece? Por exemplo, um caso extremo, quando o então juiz Sérgio Moro divulga áudios de uma presidenta, uma coisa assim que não tem como explicar a legalidade, não tem como você dar aparência de legalidade para isso. Ele fala, desculpa. Aí toma-se medidas contra o juiz, chega no tribunal, o tribunal fala o seguinte, bom, aí no extremo realmente saiu da legalidade, mas ele invoca a lógica do estado de exceção e fala, as normas valem para situações normais, para situações excepcionais, não é aplicável, aí o juiz pode decidir. Então, veja, na normalidade, na narrativa ali normal, você oculta essas medidas de exceção com um verniz de legalidade, mas no limite você subverte isso e submete isso à lógica do estado de exceção explicitamente. Mas, então, voltando à sua pergunta, é impossível você justificar a tortura sob qualquer argumento. Não existe como você, sob a vigência da Constituição atual, não existe como você justificar qualquer forma de tortura. O que existe é o discurso autoritário que é requentado, ele é reeditado, né, se adequa à complexidade social que aumenta, que é sofisticar o mesmo discurso de sempre. Qual que é o discurso? Aponta o inimigo, para o inimigo não vale direito.
Antes era, aponta o inimigo, não vale direito para todo mundo, a gente combate o inimigo, que é o comunista, o corrupto, e não mudou, né? Não mudou, mesmo na nossa democracia, sempre houve a figura do inimigo, era o bandido. Sempre foi o bandido o inimigo da nossa sociedade, mesmo na democracia. O professor falou, na época de estudante dele não passava, juíza mulher não existia, porque não passava no concurso, eles não aprovavam juíza mulher, eles barravam, o TJ barrava. Mas ainda hoje, né? Ainda hoje, depois da democracia, quantos juízes negros o professor Pedro já fez audiência? Né? Eu tudo bem, tenho 10 anos de advocacia, eu não contei nenhum juiz negro, nenhum, zero. Promotor, um promotor negro. Toda a minha uma década de advocacia criminal. Um promotor negro em São Paulo e nenhum juiz. E aí você vê, essa loja contra a mulher, acho que hoje em dia já equilibrou. Hoje em dia passa metade, passa até mais mulher que homem em concurso. Agora, essa lógica escravocrata, esse viés racista, sempre esteve presente, né? E uma coisa que eu faço questão de deixar claro, né? Porque sempre tem uma crítica, o meu trabalho é sobre o processo penal de exceção, aí sempre tem o cara que levanta uma crítica, mas vocês agora começaram a se importar com isso quando os políticos começaram a ser presos e tal. Cara, isso é uma bobagem, a nossa luta por direitos, para universalizar os direitos fundamentais, fortalecer a defensoria pública, trazer defesa de qualidade para todo mundo, é uma luta de décadas. Né? E o que aconteceu, e o que eu tento mostrar, né, no meu trabalho orientado pelo professor Pedro Serrano, é que na década de 2010 algo aconteceu, foi um plus, né? O bandido, a figura do bandido sempre existiu, continua existindo, agora existe potencializada, né? Para cada Rafael, para cada Luiz Inácio Lula da Silva preso, são centenas de milhares de Rafaéis Braga executados, torturados e presos todos os dias, centenas de milhares de Amarildos todos os dias. Então, a curva que eu chamo de normalidade penal histórica, que é sempre punir. Você olha lá o perfil, né, o perfil do IFOPEN, que é o documento como se fosse o censo das cadeias do Brasil. 80% dos presos por crimes patrimoniais, roubo, furto, receptação e tráfico de droga. 40% dos presos sem sentença, sem condenação, presos provisórios, e 90% dos presos que não têm o ensino básico completo. E mais de 70% de negros. Então você vê, é o perfil muito claro do inimigo que é combatido, que é aprisionado, jogado nas masmorras, né? Isso sempre existiu, isso foi potencializado, esse é o ponto. A gente chegou no estágio que a gente tinha duas alternativas. Ou a gente vai adotar a narrativa de vamos universalizar os direitos para todos. Claro, sempre existe um grupo privilegiado e um grupo perseguido. O que a gente faz? Vamos tentar universalizar os direitos para todos, vamos fortalecer a defensoria para todo mundo ter defesa de qualidade, vamos adotar um discurso de civilização, né? Vamos aumentar o nosso status de civilização. Isso era um ponto. Mas a gente não adotou essa linha, a gente adotou a linha do vamos universalizar o arbítrio, vamos pegar esse privilegiado, esse grupo que é privilegiado, sempre foi, e vamos tratar ele igual, vamos universalizar a porrada, vamos tratar ele igual que a gente trata os inimigos sempre. Só que isso é uma falácia, isso é uma grande mentira, porque nunca, o poder penal ele vai ser universalizado, ele é sempre seletivo, e o viés que se deu aí foi perseguir a resistência democrática. Os elementos políticos, empresariado, de toda essa classe que antes, meio artístico, professores, intelectuais, que sempre foi privilegiado, agora, uma estrutura mais sofisticada, não é só aquele tosco de um tutor de defesa, mas mais sofisticada, perseguir não só a pobreza, mas também a resistência democrática. Importantíssimo. Vou ler aqui alguns comentários. A Fernanda DS, ela diz: que maravilha, Pedro Serrano no 247. Ela diz aqui que lembra de um discurso que o Fernando Rideu fez, que a emocionou muito. Foi num evento no ano passado, ela não cita aqui qual foi o evento, mas ela diz que foi emocionante, que ela não se esquece. Tem um outro comentário aqui da Amanda Pacífico. Professor, comente os direitos humanos na atual conjuntura política e jurídica. Obrigado, diz aqui a Amanda. Tem um superchat aqui, deixa eu ver, da Catiane Queiroz. Pergunte aos convidados como podemos agir imediatamente contra as comemorações de hoje. Se nada fizermos, a tortura já estará implantada, diz aqui a Catiane. Outro superchat é da Fernanda, também DS, que comentou anteriormente. Ela diz: Tarso Genro salientou isso em entrevista hoje, que a ditadura desrespeitou as leis da época que não permitiam atrocidades que foram cometidas anteriormente. Queria que vocês tentassem aqui falar sobre direitos humanos
humanos. A gente, na verdade, está falando, tudo que a gente falou aqui tratou sobre direitos humanos, né? Na conjuntura de hoje, professor Fernando, quando a gente fala do Lula, a gente foi isso pelo menos que eu entendi o que o senhor falou. Quando a gente está falando do direito do Lula, nós estamos falando do direito de todo mundo, né? Quando se ultrapassa esse limite, também se desrespeita o direito do cidadão. Hoje, desde sexta-feira, nós estamos falando sobre tortura, que a gente abordou um pouco sobre isso. A tortura é usada ainda no nosso país como um instrumento para repressão, e de que forma? Ela é menos grave, mais grave? Como é que vocês analisam essa conjuntura criminal no nosso país? Olha, a tortura sim, a tortura clássica que a gente conhece, né? Aquela tortura nos porões de delegacias e tudo, claro que continua com os inimigos, sempre, né? A figura do pobre, do negro, do excluído da sociedade, para essa pessoa, a gente na condição privilegiada que a gente tem, a gente fica difícil entender como era. Eu preciso conversar com as pessoas, mergulhar para entender mesmo que as preocupações são diferentes. Eu, ao sair na rua, não tenho essa preocupação, né? Isso não passa na minha cabeça, mas as pessoas que têm esse perfil do excluído do inimigo, passa. Né? Fala pro seu filho, como você fala com ele. Então, assim, é uma coisa que eu não vivi, que a gente precisa ter até um exercício de se colocar para compreender como isso acontece. Mas existe uma outra forma de tortura que está cada vez mais institucionalizada, que é a prisão preventiva. Muitas vezes, e isso com o discurso do próprio Ministério Público Federal, incentivando prisão preventiva com o objetivo de obter delação premiada. Então, você prender alguém nessas masmorras que a gente tem e oferecer uma delação premiada em troca, isso é uma forma de tortura institucionalizada, uma tortura legalizada, né? As condições coercitivas, você fala aqui, o que é uma condição coercitiva? É uma prisão, né? Um sequestro, uma pessoa, você pega às 6 horas da manhã a pessoa em casa, totalmente ilegal, que o Supremo Tribunal já decidiu que é ilegal. Então, a gente ficou nessa situação. Durante 2 anos a Polícia Federal pedia, o juiz dava, condição coercitiva, e não acontecia nada. Aí o STF fala, não pode, isso é ilegal. Tá, agora não pode mais, 5 passadas. Não aconteceu nada. Todas as condições coercitivas foram consideradas, não, nessa época estava em dúvida, então valeu. Hoje em dia não pode mais, mas valeu, já cumpriu a sua missão, né? Que foi fazer aquele espetáculo tudo. Sobre o ex-presidente Lula, eu acho exatamente isso. Eu acho que ele entendeu muito bem a situação, quando naquele último discurso dele ele falou, o que importa não é mais a pessoa do Lula, eu sou uma ideia, né? E o que importa é essa ideia que fica. Não é só, a minha preocupação não é a figura, a pessoa do ex-presidente Lula, né? Claro que sensibiliza, mas esse não é o mais importante. O importante é essa ideia, porque se fazem isso com o ex-presidente, se condenam sem prova, aumenta a pena do sujeito sem prova e sem correlação com a denúncia, né? Mantém-se preso violando a Constituição. E não só o Lula, centenas de milhares de pessoas. Tanto que quem vai até o STF questionar isso é a Defensoria Pública, né? Isso demonstra o caráter de como isso é uma questão social. Vamos ouvir o professor Pedro Serrano aí, que tem com certeza muito mais coisa de qualidade para falar do que eu. Eu acho que, veja, os direitos humanos, vamos dizer, os direitos fundamentais, eles têm muita relação com o constitucionalismo do pós-guerra, né? No plano do direito interno, e muita relação, vamos dizer, com o direito internacional protetivo dos direitos humanos no plano internacional. O direito internacional passou a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, inicialmente através da Declaração dos Direitos Humanos, mas depois através de outros pactos, foi estabelecendo, vamos dizer, limitações à soberania estatal. A soberania estatal não passou a não ser mais aquela dos acordos de Westfália, lá do século XVIII, XVII, né? E passou a ser, vamos dizer, uma soberania limitada, numa ideia central, para tentar ser simples aqui, os estados podem governar como quiserem, de acordo com a sua autonomia, desde que não o façam de forma civilizada. Ou seja, desde que tratem o seu povo com um certo padrão de civilização, que o direito traduz normativamente nesses direitos humanos e nas constituições rígidas que defendem direitos, vamos dizer, que estipulam direitos fundamentais nos direitos internos. É o que ocorreu na Europa, ocorreu no Brasil e tal. Então, esse sistema que na realidade representa o imenso ou grande, intenso consenso que houve no pós-guerra entre conservadores, liberais, sociais-democratas, marxistas europeus, católicos, protestantes, ubandistas, quer dizer, gente de todos os cultos, houve um amplo consenso em torno desses direitos humanos, no sentido de dizer que aquelas normas traduziam o que é a vida civilizada, o que melhor
a humanidade teria alcançado como forma política e jurídica, né? Esse consenso, ele está em crise imensa. Esse consenso humanístico e democrático, ele está numa imensa crise, né? Você nota isso no mundo, nas pessoas, na intimidade das pessoas, né? As pessoas tratam com muita violência, independente de ser de esquerda ou de direita, isso. Tratam com uma violência autoritária, eu vou começar a falar coisas desagradáveis aqui, mas aqui no fundo é um ponto de vista que óbvio pode estar errado, mas que a gente tem essa ideia que a juventude tem de lacração. Isso é profundamente autoritário e desumaniza o interlocutor, né? Quer dizer, o outro não merece o meu argumento, o outro merece uma postura afetiva, vamos dizer, superior minha, normalmente de tom viril, mesmo quando vem da esquerda, tem um certo tom de virilidade, né? Ou seja, uma desumanização do outro é a essência do que é o fascismo, vamos dizer assim, no sentido maior da expressão, não no sentido histórico. Então, nós estamos nesse momento. Os estados passam por isso, estados de direita e de esquerda. Veja a Venezuela, para falar de algo polêmico aqui, né? A Venezuela, depois, vamos dizer, ela tem características estruturais de um estado autoritário, um autoritarismo líquido que foi se adensando, né? Como eu falei, falando aqui da ditadura brasileira e do atual regime que tem no Brasil, o que caracteriza o Estado autoritário, tendo aqui tentando ser simples, né, como é a ideia de exceção, de Estado de exceção, que vem do artigo 48 da Constituição de Weimar, em que você, a título de resolver uma emergência, de resolver o ataque de inimigo, você estipula uma estrutura de comando político no Estado, em que o poder político é superior ao poder da ordem jurídica e da Constituição. Eu implica entender o Estado como uma substância diferente do direito, separada do direito e com prioridade em relação ao direito. Então, na necessidade, na segurança, na hora que ameaça a existência do Estado e supostamente da sociedade, me legitima como governante eu suspender o direito, ou seja, sobra para o governante um amplo papel de decidir, para o poder político, seja qual for, de decidir aonde se aplica o direito ou onde não. Um poder político que não se subordina, portanto, ao poder normativo, das constituições, das leis, etc., né? Por isso que Schmitt fala que a verdadeira soberania se manifesta quando há instauração da exceção. Na lógica autoritária dele é isso mesmo. É quando o governante, o soberano, se apresenta como alguém que tem o poder de suspender o direito, né? Pois o que rola na Venezuela? Essa Assembleia Constituinte, que foi comemorada como uma manifestação democrática, ela tem um problema de autoritarismo íncito a ela, muito intenso, porque ela realmente foi escolhida pela maioria. E aí não teria problema nenhum. A forma democrática de você criar uma Constituição é um poder constituinte originário. Um modo democrático de se instaurar um poder constituinte originário é a Assembleia eleita, etc. Agora, qual que é o objetivo dessa Assembleia? Criar uma nova Constituição, instaurar um novo Estado e uma nova ordem jurídica, fundar uma nova ordem jurídica, um caráter fundacional. O que fizeram na Venezuela? Atribuíram a essa Assembleia Constituinte que, como poder político soberano, ele é um poder político original que não se submete a regra nenhuma, né? Que é natural isso quando você vai criar a primeira forma de manifestação normativa numa estrutura de Estado, que é a Constituição. Aí realmente o poder que instaura uma Constituição originariamente não tem limite em regramento nenhum. Mas utilizando dessa prerrogativa de ilimitação, de não controle, que o poder constituinte tem como poder puramente político, também se submeteu a ele, sob um discurso democratista, se submeteu a ele decisões do cotidiano da vida da Venezuela. Decisões que deveriam ser tomadas pelo legislador, pelo judiciário, pelo executivo. Então se transformou o poder constituinte da Venezuela num poder político acima do direito e incontrolável por nenhum órgão jurídico, um poder absolutamente soberano. A essência do que nós chamamos autoritarismo, um poder político que não se submete a regramento nenhum, a não ser sua própria vontade. Por que isso? Porque decide sobre questões cotidianas na Venezuela que não devem ser atribuídas a um poder constituinte originário exatamente por esse poder político ilimitado que o poder constituinte originário significa. Então ele tem uma função clara, é criar uma nova Constituição. Por isso que nós não podemos falar lá em eleição livre, porque foi uma eleição realizada sob um poder autoritário, sobre um poder político
insuscetível de controle pela ordem jurídica, insubmisso, que decide a cada momento quando a Constituição deve ser aplicada, quando não. Ou seja, que a Constituição não vincula, a Constituição vigente não vincula esse poder, né? E não tem vínculo nenhum. É um poder absoluto, poder absolutista. Né? Então, uma eleição, por mais aparência de regramento livre que tenha, não é livre se realizada sob um poder dessa natureza. Não há eleição livre na ditadura, não houve eleição livre no nazismo, não existe, no stalinismo não houve eleição livre. Essas coisas não existem quando você está submetido a esse tipo de poder tirânico. Né? Não foi surpresa para mim quando eu vejo a Anistia Internacional agora apresentar um amplo e detalhado relatório de ofensa a direitos humanos na Venezuela. Isso é a consequência imediata de qualquer poder autoritário. Eu trato o meu adversário como inimigo e a existência, o mal que o inimigo significa, justifica qualquer conduta brutal minha. É quase como se eu dissesse, eu estou sendo bruto não porque eu sou desumano ou eu não sou humanista, eu estou sendo bruto porque o inimigo me exige isso para poder combatê-lo. Né? Essa é a essência assim, da relação de inimizade. Então, os líderes de oposição de direita passaram a ser tidos como inimigo, perseguidos, manifestantes, cidadãos, né? E aquilo foi se deteriorando. Ainda é um mecanismo de autoritarismo líquido, porque encontra mediações algumas com a democracia, mas muito adensado, ou seja, mais autoritário que aquilo que a gente tem hoje. O argumento de que não, mas foi democrática a decisão, nós não podemos confundir democracia com ditadura da maioria. Isso é algo que o pós-segunda guerra superou. Não é um perigo isso aí. Né? Veja o que acontece no Brasil, essa maioria aposta. Né? Os problemas que nós enfrentamos é porque, pelo menos, até um tempo atrás, a maioria estava apoiando a tirania. Né? Hoje começa a flexibilizar um pouco, mas ainda estamos nesse processo. Né? Então, tem que desconfiar da maioria. Isso é a história do nazismo, a ascensão do nazismo e do fascismo é típico. É para desconfiar das maiorias em certos momentos. Ou seja, tem que haver a decisão majoritária, tem que haver a soberania popular, mas limitada por direitos. Porque senão vira uma tirania da maioria. E isso não é democracia. O conceito de democracia muda no pós-segunda guerra. A democracia é soberania popular com garantia dos direitos da minoria e das pessoas. Né? Uma maioria que decide suprimir fisicamente a maioria é uma maioria tirânica, genocida. Né? É importante garantir os direitos de minoria e os direitos das pessoas, que é a maior minoria que tem o indivíduo. Né? Portanto, nessa perspectiva, não existe, ditadura da maioria não se confunde com democracia. Portanto, a meu ver, nós temos um Estado autoritário hoje na Venezuela que legitima qualquer reação interna do povo de lá, das lideranças políticas de lá, contrária a esse regime tirânico, inclusive violentas. Tem que lembrar disso. Desde Locke, 5 séculos atrás, 6 séculos atrás, se fala isso. Quer dizer, a tirania legitima a reação, inclusive violenta. Né? Agora, isso eu estou falando de uma reação do próprio povo. No plano internacional, o que dá para se fazer? Denunciar em tribunais internacionais de direitos humanos, que o país esteja eventualmente vinculado. Além disso, algum Estado pode fazer alguma coisa, pode intervir militarmente? De jeito nenhum. Até porque ficaria, os Estados Unidos têm a pretensão, aparentemente, de intervir militarmente. É um absurdo isso. Primeiro que os Estados Unidos não é ninguém, em termos de direitos humanos, para querer dar lição em ninguém. Um país que 16 estados autoriza, vamos dizer, o uso de letalidade pela polícia, da forma que os Estados Unidos autorizam hoje, está longe de ser uma democracia. Mas está longe. Né? Que trata imigrante como tem tratado, que separa pai de filho. Quer dizer, os Estados Unidos foi uma referência democrática importante, a meu ver, na vida do Ocidente, a partir aquele tiro lá do Bin Laden matou a alma americana, não matou só a segurança do Estado, matou a alma, o espírito deles. Né? Hoje eles estão com um problema imenso, um autoritarismo que avança na sociedade lá de um jeito terrível. Mas então, eles não têm condição de dar lição para ninguém. Primeira questão é essa. Segundo, por que se é para ocupar a Venezuela, para agir militarmente porque ela é autoritária, por que não fazer isso com a Arábia Saudita? Com a própria Rússia, por que não faz? Ah, mas vai morrer muita gente. Mas não é a lógica da defesa da humanidade. Né? Quer dizer, é óbvio que há um interesse comercial e estratégico por trás desse discurso. Se usa os direitos humanos, ele, assim, seletivamente, quando interessa. Então, tem que haver um equilíbrio. Eu acho que, vamos dizer, reconhecer que o Estado venezuelano hoje é um Estado que ofende os direitos fundamentais, um Estado autoritário, né?
próximo ao que seria uma ditadura. Não é uma ditadura porque não tem mais essa forma de governo de exceção, os autoritarismos estatais do século XXI. Isso legitima a reação da sua população. A comunidade internacional tem que reconhecer como legítima qualquer reação de setores da sociedade, de maiorias ou minorias sociais, a esse tipo de comportamento estatal. Mas não se deve intervir militarmente. O que se pode fazer é adotar, já que a preocupação em direitos humanos, o sistema internacional de proteção de direitos humanos, para usar os mecanismos diplomáticos de pressão, nada além disso. Né? Não há legitimidade, não é o fato de um Estado ser autoritário que legitima outro Estado querer ser o fiscal da democracia e intervir. Né? Quer dizer, individualmente ou com algum aliado local. Né? Então nós não devemos embarcar nesse papo. Até agora o governo tem agido corretamente, não tem embarcado nesse papo, apesar de ter um discurso, a meu ver, excessivamente pró-Estados Unidos, abrindo mão dos interesses nacionais. Ele, no plano jurídico internacional, tem agido adequadamente, não tem apoiado, vamos dizer, a intervenção militar lá, que não se deve apoiar mesmo. Mas isso não significa você não apoiar a intervenção militar, lutar contra ela. E se ela ocorrer, se posicionar frontalmente contrária, até pelo perigo que representa para outros países, inclusive o Brasil, né? Isso não significa você aceitar como legítimo o governo de Maduro, que não é. Não é um governo legítimo sob o ponto de vista do que é a democracia humanitária do pós-Segunda Guerra Mundial, do que é a defesa dos direitos fundamentais e humanos, do constitucionalismo, do Estado de Direito. A polêmica aqui tá boa. Pessoal, eu sei que a maioria do que nos vem é que nem nós, é do campo progressista, né? Então tem muita tendência a querer ter uma solidariedade, eu entendo. Mas assim, solidariedade ao povo venezuelano não se confunde com solidariedade ao Estado venezuelano. E eu acho que, sob o ponto de vista, eu quero alguém me convencer de que não é o Estado autoritário. Tudo aponta, na hora que se atribui. Primeiro, na hora como uma entidade como a Anistia Internacional, não dá para ser seletivo nisso, aceitar a Anistia Internacional quando ela critica os Estados Unidos ou os países ricos nos seus abusos e querer não aceitar quando criticam a Venezuela. Não, é uma entidade séria. Né? Eu acho que dessas entidades aí de direitos humanos é a mais séria que tem. Ela produziu um relatório apontando graves violações de direitos humanos. Então esse é um ponto 1. Ponto 2, como estrutura de poder, onde o poder político se põe acima do poder jurídico, isso é um Estado autoritário, não tem como justificar de outra forma. A experiência humana até agora foi essa. Né? Vou ler aqui alguns comentários. Eu não quero ofender ninguém, talvez esteja errado. Talvez esteja errado. Está tranquilo, assim, mas o debate está levantado. Eu acho importante para a gente refletir. É como aquelas questões de escracho, né? Então, se eu vou lá, vou fazer um escracho contra um político que eu não gosto, mas aquele que eu gosto não pode fazer. Então, a lógica que hoje em dia tem uma coisa muito autoritária em todos os agrupamentos, núcleos políticos, tribos, seja lá o nome que se dê isso. Para a minha geração é difícil conviver com isso, que é uma perda da referência geral. Quer dizer, a referência geral de humanidade e tal se perdeu a partir de lógicas, vamos dizer, de grupos, de posições ideológicas, etc., autorreferentes. Né? Eu acho isso um perigo para a humanidade. Isso aí. Muito perigoso mesmo. E é bom que a gente possa discutir e debater questões que não são divergentes, né? No ambiente democrático é assim que funciona. A GN 2001, que esse é o nome dela aqui no perfil, não seria melhor abandonar esse judiciário monárquico e criar um novo do zero? O mesmo para o Exército, hoje são dos alunos da SOA, ela botou SOA, né? Não seria necessário fazer isso? Aponta aqui um caminho que a gente estava discutindo na questão anterior. Ela continua, os professores podem comentar o uso dos prazos para corromper as leis, demora ou rapidez conforme o paciente, né? Ela cita ali uma outra questão. O Alexandre Avelar Coelho também manda aqui um superchat. Excelente apresentadora e professores. Obrigada pela parte que me toca. Uma dúvida, juridicamente, pedalada e pode ser caracterizada como crime de responsabilidade de fato? Você vê que, passado tanto tempo, a gente ainda tem dúvidas sobre essas questões. Sobre a Venezuela aqui, a Donise Ribeiro Freitas, o povo venezuelano está com Maduro, aponta aqui. A Malu Dias, e nós, aqui, quem está mudando a CF do jeito que bem entende para dar golpe é o próprio Judiciário e o Ministério Público Federal.
E na Venezuela, o judiciário sempre legitimou qualquer ação golpista contra a Revolução Bolivariana, diz ela aqui. Os comentários em relação à Venezuela têm muito nesse sentido. Eu peguei o dela porque ela sintetiza um pouco a visão da maioria aqui que tem falado sobre isso. Essa que é a minha questão que eu levanto. Quer dizer, o poder da maioria não pode ser absoluto, sob pena de você sacrificar toda a dimensão humanista que a democracia tem. Você vai, por exemplo, num país de maioria branca, vai se matar os negros, então, ou os japoneses, ou os, sei lá, quer dizer, isso legitima, inclusive, os genocídios, etc. Pô. Você tem limites, não pode, quer dizer, a lógica é você, não é o fato de ser maioria que é pura e simplesmente uma legitimação democrática. Né? Acabou essa época, não, antigamente tinha sentido isso, acabou essa época de democracia como soberania popular pura e simples. Né? É soberania popular equilibrada com a defesa de direitos das minorias e dos indivíduos. Né? Não se pode... Por exemplo, eu estava outro dia discutindo com um amigo meu sobre o estado de transição no socialismo, um debate interessante, eu defendendo a forma constitucional. Né? Foi uma coisa de burguês, essa discussão para mim, meio primária, né? No campo da esquerda. Tá bom, então, a maioria vai poder decidir no Solvit, seja lá o que for, suprimir o direito de defesa do indivíduo num processo criminal? Pô, o cara fez uma sacanagem fodida, ofendeu a sociedade. Nós vamos poder dizer, não pode. Então isso é Constituição. Isso é Constituição. Esse limite à decisão da maioria é Constituição. Pode ter o nome que for, pode dar o nome que quiser. Mas se tem observação desse valor, por exemplo, do direito de defesa, antes de aprisionar alguém, é Constituição. Ou seja, se discute, eu diria que mal e porcamente no campo da esquerda, o que é a forma constitucional. E aí traz uma série, para mim, ao meu ver, de equívocos, né? No campo, eu diria, da esquerda democrática. Eu posso entender a lógica, vamos dizer, de uma esquerda marxista ou de uma esquerda mais radicalizada no sentido da luta de classes, etc. É uma outra lógica, não é a lógica que eu defendo. Eu estou defendendo aqui uma lógica constitucionalista e de defesa dos direitos humanos e fundamentais como, vamos dizer, direitos universais. Quem defende essa perspectiva não pode admitir uma estrutura de Estado onde o poder político esteja acima dos direitos fundamentais da Constituição. Ponto. Não tem como você admitir. Enquanto houver Estado, ele tem que estar submisso a esse tipo de valor e de direitos. Senão vai ser um Estado autoritário, burocrático, que a história humana demonstra que só vai trazer tragédia, desumanidades intensas, etc. Né? Portanto, não há como você defender a ideia de democracia, a ideia de um Estado democrático, sem defender ele submisso à limitação da decisão da maioria pelos direitos de minoria. Tem um artigo de um jurista, chama Ronald Dworkin, um livro dele, uma questão de princípio, em que ele, num dos capítulos, se eu não me engano, 8º, eu não me lembro, estou com a memória ruim, mas ele define essa questão, o que é democracia, né? Quer dizer, ele procura definir. É interessante que as pessoas leiam, pelo menos, mesmo que discordem. Né? É óbvio que eu sei que o meu ponto de vista é polêmico no campo do progressista, vamos dizer, mas eu acho que a gente tem que assumir isso, quer dizer, não dá para aqui no Brasil falar que o que se faz com Lula é autoritário, o que se faz com a esquerda atualmente é autoritário, e é. Né? Que o sistema de justiça é produtor de medidas de exceção, que agora o executivo veio a se tornar um núcleo, vamos dizer, de autoritarismo. Né? Não dá para fazer esse tipo de alegação e lá na Venezuela tudo bem. Não é tudo bem. Né? A essência do problema é o mesmo. O sistema de justiça no Brasil traduziu a sua vontade política como superior à vontade normativa. Foi a Constituição e as leis não para entender o que a lei e a Constituição determinava para o caso. Foi a Constituição para tentar arrumar argumento para fazer o que ele desejava, ou seja, pôr o poder político dele como magistrado acima do poder normativo da Constituição. Isso é autoritário. Então, quer dizer, agora não dá para ser autoritário aqui e lá não. Mas tem apoio da maioria, aqui também teve. Nem sempre a maioria é progressista, nem sempre a maioria Quer dizer, eu sei que hoje em dia tem Chantal Mouffe, gente ultra qualificada defendendo a ideia de um populismo de esquerda. Eu sou resistente a isso. Eu estou velho já, 56 anos, eu vou morrer dando tiro disso aí. Né? Espanhol morre tirano. Quer dizer, eu não acredito nesses mecanismos populistas, essa forma autoritária, dependendo de como, eu vou falar como é a polêmica, dependendo de como foi a ideia de revolução, também não concordo, não. Mas a experiência do século XX obriga a nós a só poder falar em transformação com base no projeto de futuro, no que eu programo, discutindo o que vai ser o dia depois. Tem que discutir e detalhar isso. Eu vou suprimir direitos? O sujeito acusado de um crime não vai poder ter direito à defesa se a maioria decidir que não?
Em uma instância né? só. Aí, se não é isso, então eu estou adotando a forma constitucional do Estado. Então, qual que é a forma? O que vai ter dentro dessa Constituição? Tem que discutir, velho. Não dá mais para falar, ó, nós vamos estar lá num paraíso socialista depois de amanhã. Não existe isso. Quer dizer, acho que tem que entender o que a experiência histórica face aos valores mais importantes que eu acho que a gente defende, que a maioria de nós defende. É isso aí. Vou querer fazer as suas considerações. Bom, acho que concordo totalmente com o que o professor Pedro falou aqui. Eu acho que a grande questão é a gente conseguir enxergar que o autoritarismo não é monopólio da direita. Né? Você olha lá, só olha para a história, você olha os processos de Moscou, do Stalin, o que está acontecendo na Venezuela, são modelos autoritários, evidentemente, né? O processo que você sabe como começa e como ele vai terminar, a condenação certa. Então, são evidentemente modelos autoritários. O que eu acho mais doido, né, é que a gente, no Brasil, prevaleceu a narrativa no período eleitoral de que se a esquerda ganhasse, o Brasil ia virar a Venezuela. Isso é muito doido. Porque quem está transformando o Brasil em algo próximo à Venezuela é o governo Bolsonaro, com o seu ministro da Justiça, com o seu ministro da Economia, essa estrutura do sistema de justiça feito para massacrar o pobre e a resistência democrática. Então, assim, se o Brasil está se tornando algo próximo à Venezuela, se o autoritarismo está se condensando aí cada vez mais, não era o projeto do Haddad que faria isso, é o projeto do Bolsonaro. Então é isso que você vê. Pô, né, vamos colocar as coisas em ordem, né, vamos enxergar isso direito. Né? São modelos autoritários que prestigiam setores diferentes, mas são modelos autoritários. E eu acho que só vai nascer uma revolução quando a gente conseguir enxergar a base econômica disso. Né? No Brasil, nos últimos anos, o que se mostrou é que a concentração do patrimônio foi cada vez mais acelerada. Então, hoje, segundo o relatório da Oxfam, 6 brasileiros detêm o mesmo patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ou seja, meia dúzia, a metade da população brasileira com a mesma renda, com a mesma riqueza, com a mesma condição material. Então, você vê, numa sociedade tão desigual, num abismo desse tamanho, é impossível você ter qualquer coisa diferente de um modelo autoritário. Né? Então, enquanto a gente tiver essa estrutura e a desigualdade só aumenta, né? Só aumenta, o desemprego aumenta, todos os índices estão cada vez pior e o autoritarismo vindo para cima. Então, enquanto a gente tiver uma base, uma infraestrutura com essa desigualdade, a gente vai ter tempos cada vez aí mais autoritários. É isso aí. Bom, o programa de hoje para refletir bastante sobre vários aspectos, né? Tratando aqui sobre governos autoritários, sobre tortura, sobre ditaduras, sobre direito, tudo isso num grande guarda-chuva que é o direito. Segunda-feira nós estaremos de volta aí, continue com a nossa programação, daqui a pouco tem Léo ao Quadrado, nós vamos ter também uma entrevista agora com uma liderança do MST que vai falar sobre o Abril Vermelho, feito aí por elas, programa por elas. Muito obrigada ao professor Fernando Ideu, o nosso Pedro Serrano, que vai estar aqui com a gente aqui toda segunda-feira. Acompanhe a nossa programação aí e até mais. Um abraço. Então, estou aqui para declarar meu apoio às assinaturas solidárias do 247. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima para que se compreenda o Brasil de outra forma, diferente do que a grande imprensa traz. E é muito importante que continue existindo e que tenha traga fatos e pessoas que não fazem parte da mídia normalmente, mas que têm uma visão do Brasil que precisa ser uma voz que precisa ser escutada. Façam as assinaturas, que eu acho que isso é importante para manter esse veículo, né, funcionando.